viajava muito. A gente ia, voltava. E aí, chegamos lá em 92, essa história do Andrews, né? Era setembro, era aquele feriado ali, 7 de setembro. É um mês cruel, setembro. Ele passou final de agosto, e aí eu chegava em Miami, porque também esses voos não tinha muita conexão e tal. A gente usava muito aerolíneas argentinas naquela época, que era um voo que fazia Buenos Aires, Rio, Miami. Miami, Rio, Buenos Aires. Então, era um jumbo e tal. E era a companhia que a gente trabalhava bastante. Era aerolíneas, muito parceira, preço bom e tal. Chegava em Miami, eu já tava, ou pegava um carro, enfim, e ia para Orlando. E passando sempre, era clássico, né? Já saía, Kennedy Space Center, Cabo Kennedy, NASA. Desci em Miami ou em Orlando? Saí em Miami, já subia até Kennedy Space Center, NASA, e aí ia para Orlando. Fazia toda a parte de Orlando, descia, sempre tinha Miami, sempre tinha, por causa das compras. Orlando não tinha as lojas e tal, então compra, mano. E aí foi o que eu falei, gente, olha só, tudo bem, o pacote tá aqui, mas a gente vai ter que ficar em Orlando porque não tem onde ficar em Miami, mas o voo sai de Miami, né? Saía de Miami. Eu falei, vamos fazer então, vamos pra Miami e a gente vai fazer um tour, Ruína Tour, porque... Nossa. Putz. E foi bem Ruína Tour mesmo, assim. Tinha acabado de passar? O que Ele foi? passou... Ele deve ter passado final de agosto ali, o Andrews. Depois se pesquisa que foi ali final de agosto. E isso foi aquele feriado de 7 de setembro. Então tinha uma semana, 10 dias. Logo depois. É Miami Beach, destruída, assim. Destruído. Coconut Grove, aquela orla, era barco, escadaria dos prédios, assim. Barco, porque tem uma marina ali em Coconut Grove. Lá na escada do prédio do outro lado da rua. Um troço assim que eu nunca vi na minha vida. Assustador, né? Assustador. Tipo filme mesmo. Tipo filme. Eu olhava aquilo assim, eu falei, gente... É triste, né, olhar uma parada dessa assim. E aí... Areia, né? Muita areia, muita sujeira. Tudo. Não. E você não podia passar vários lugares, tinha que desviar e tal. E eu fiz esse tour, no que deu pra fazer, com esse grupo. Nunca mais me esqueci, que eu fiquei realmente assim, aquilo foi... Sim. E isso foi um ponto importante, porque dali pra frente eles renovaram o Miami Beach. Miami Beach, antes dessa época, cara, tô te falando, era perigoso. Perigoso. Assalto. É isso que eu ia perguntar. Hoje em dia ainda é diferente de Orlando, Miami. Então, em Orlando a gente... É claro que a gente, principalmente quem é do Rio de Janeiro, a gente fica espertão. Mas em Orlando é tudo muito seguro. Sim. Principalmente a zona turística ali, né? Então, assim, dificilmente, cara, tem um caso em milhões ali. Em ano inteiro do cara tu vê um caso. Então é realmente seguro. É um lugar que você não vai ser assaltado. Assim, tipo, de bobeira. Só se você der muito mole, for uma área mais distante e tal. Miami já é um pouco diferente. Miami você tem que estar muito mais ligado, porque o parece... centro era perigoso, o centro da cidade naquela época, que era onde todas as lojas estavam, então assim, os grupos ficavam naqueles hotéis ali do centro, Biscayne. Tá falando de South Beach? Não, no centro da cidade, centro de downtown de Miami. Ah, tá, de Miami. Naquela época, ninguém queria ficar em Miami Beach, ninguém ficava em Miami Beach, porque era perigoso. Depois que eles começaram a renovar, todo mundo quer ficar lá. Aí começou a ter já uma demanda pra ficar em Miami Beach, que é muito legal. Sim. Eu acho ótimo. Mas antes não, era centro da cidade e as lojas estavam ali no centro. Todas aquelas lojas, Victor's, enfim, várias. Tinha outlet ali também, não tinha? Não, outlet não. não. O primeiro outlet o primeiro outlet, Sawgrass, que ficava em Fort Lauderdale, né? Então a gente também vinha de Orlando, parava em Sawgrass. Era no caminho? Era no caminho. Parava em Sawgrass e vinha pra Miami. Miami tem aquele Dolphin, né? Que é um outlet ali mais próximo do aeroporto, mas Sawgrass... Era o principal na época. Disparado mais. Então, em Orlando não tinha, o pessoal tinha que ir pra esse Sawgrass pra comprar lá. Ali. O Premium, Bells, o primeiro outlet se chamava Bells, que é onde é o Premium da International hoje. Que era um shopping que ele era dividido em prédios. Tinha um prédio que tinha uma cruz, o prédio que tinha um carrossel. Esse foi o primeiro shopping outlet em Orlando. Ele se chamava Bells, que é onde é o Premium da International hoje, né? Aí Orlando depois foi crescendo, mas Miami, ele tinha esse apelo. E você, além das compras, você tinha Sea Aquarium, né? Que era um parque concorrente de SeaWorld. Olha só, mesmo? não sabia. Concorrente de SeaWorld? Biscayne, Tinha animais também? Animais, baleia, golfinho, essa mesma pegada. Não sabia, não. Um parque Qual o chamado nome desse parque? Sea
Sea Aquarium. Nossa, que sacanagem, né? É isso aí. Entendi. E tinha um outro chamado Pearl Jungle. Pearl Jungle era um parque, cara, com aves, assim. Você tirava foto, botava as aves, né, em você. Aves de verdade mesmo? Aves de verdade. Treinada, né? É. Então, Miami, você fazia essas atrações e compras. Basicamente era isso. Mas o pacote sempre passava em Miami, sempre. Porque os voos chegavam lá, e aí você tinha essa ida para Orlando via, também todos passavam na NASA, né? Cabo Kennedy. Orlando, aí é aquilo, né? Disney vai fazendo parque, Disney foi fazendo parque. Cada parque Disney ia fazendo, você ia tirando um dia de Orlando, de Miami. De Miami. Entendi. Os restaurantes, Camilas abriu, foi começando a abrir restaurante brasileiro, foi começando a abrir as Acho que Camilas lojas. era em Miami também, né? Não, o primeiro sim. Primeiro foi Miami, depois No foi Orlando. Deve ter pego essa... Ele teve essa visão. Ele falou, bom, os grupos agora estão começando a ficar mais tempo lá. E aí foi essa transformação, né? Você vai começando a compras, Florida Mall, as pessoas começaram a ver assim, gente, tem tudo em Orlando. A gente não precisa comprar em Miami, tem tudo aqui. Aí, e parque. Aí cada parque abria, diminuía um dia de Miami. Parece até que acabou. Hoje em dia, os pacotes normalmente, é difícil você ter Miami. Tem Miami, quem quer ir a Miami. E eu acho Miami uma cidade, assim, eu acho maneiro também, eu acho super maneiro. Fantástica, e tem áreas assim, ou Porto, né? Pra você também pegar os navios. Miami. Eu só passei ele, nunca fui nesse lugar, mas. Cara, mas Miami, assim, os museus, Miami eu tá acho muito cada maneiro. vez. Eu acho muito maneiro. Eu também fui depois do furacão, melhor. então eu também vi uma cidade castigada. Uma coisa que eu percebi que foi muito maneiro na época, muito maneiro, quer dizer, que era você ver como é que o americano é. Tipo assim, cara, eu fui também, tipo assim, alguns dias depois que o furacão passou, sei lá, uma semana. Tava cheio de areia, as árvores todas caídas. Cara, você via assim, todos os moradores, todos eles trabalhando e limpando e cuidando. Sabe qual é? Tipo assim, todos eles, assim, tu olhava assim, falava assim, aqui também quando tem tragédia, acontece isso também direto, né? E você vê isso lá, todos eles, tipo assim, cara, limpando, organizando a cidade, botando a árvore no lugar. Eu olhei assim e falei, nossa, caraca. O americano tem muito isso, né? Eu acho que quando acontece alguma coisa assim, eles se ajudam. É, uma comunidade muito... Uma coisa legal, assim, que também, nessa época do Andrews, quando eu fui pra Miami, que me chamou a atenção, os pedágios liberados. Comigo também aconteceu isso, na época do furacão, eles pedágio não cobravam liberado. pedágio, então você pegava Tampac, tudo, não pagava tudo pedágio, liberado. tudo liberado. E eu fiquei a viagem inteira, eu fui em setembro, peguei, não lembro qual o nome do furacão, mas peguei um furacão, ele passou lá, só que ele não passou em Orlando, ele foi pelo outro lado, passou por Tampa. Só que... Irma. Foi? Como é que tu sabe? Foi, a minha memória é muito boa. Que isso, cara, meu peixe? Pode ter sido Irma mesmo. Irma, foi. Gente, episódio 2. É que já passaram vários, né? Episódio 2, tem lá. Caraca, hein? Só que ele não bateu em Orlando, passou lá. Mesmo assim, deu um medinho, E os pedágios, todos liberados. Todos. A gente foi a Miami sem pedágio, Orlando andando sem pedágio tranquilamente. Orlando, ela sempre se protegeu um pouco, porque normalmente esses furacões, quando ele entra, bateu na costa, ele já perde um pouco da velocidade, essa coisa toda. Mas a gente que é do Brasil, a gente fica com medo. A gente fica com muito medo porque o americano leva muito a sério. Então falta tudo. É o dia inteiro o governador mandando você ir no mercado, mandando você ficar em casa, falando que se você não sair de casa, você vai morrer. Eles são preparados levam a sério. Isso. A gente não tem, no máximo um o governo é muito presente nisso. Aí a gente não sabe o que fazer, já é assustador, cara. Parece filme de verdade. Não, e assim, como eu falei, meu pai tá lá desde 86, né? 85 para 86. Passou por vários. Sim. E aí, quando ele entra em Orlando, vai passar com uma certa força, pressão, sempre desligam a luz e sempre já recomendam, isso é legal, porque com antecedência eles sabem, já falam, né? Sim. Quem quiser já mantimento, se você quiser já eles usam variáveis para isso, né? Qual a chance de... Tem chance de não passar? Tem. Mas tem chance de passar? Tem. 10%. Então, 50% de chance. Aí eles vão levando, de acordo com a matemática, eles vão... Porque pode não passar, pode virar
Assim, por rápido, minutos. Isso aconteceu. Ele ia passar. Ia passar no meio de Orlando. Aqui nessa rota ele faz isso aqui, sim, Orlando já não pega, já não pega tem só mais, um vento. Entendeu? Sim. Só que você tá preparado. Se passar, você tá preparado, entendeu? É muito maneiro essa preocupação. Você acabou de assistir um corte do Histórias de Orlando. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e seguir a gente nas redes sociais. Histórias de Orlando.